Agradeço para já a presença de todos, o interesse e a disponibilidade renovada e, sobretudo, a paciência dos que vão vendo estas coisas todos os meses. Há sempre coisas novas para partilhar e, aliás, esse é o objetivo, é fazer atualizações daquilo que vai sendo a evolução do nosso, enfim, da nossa realidade, do contexto nacional, digamos, onde é que estamos inseridos, das pandemias, da economia, do que é a nossa envolvente. E com isso depois também procurar tirar algumas, não temos bolas de cristal como sabem, ninguém tem, acho eu, e quem advoga ter provavelmente está enganado, mas pelo menos, digamos, procurar-nos ajudar-vos a interpretar o que são as dinâmicas de mercado, as evoluções, as previsões, etc. Eu acho que vamos mesmo começar agora. Esta é mais uma sessão de Barão de Mercado. Como sabem, todos os que já viram isto, nós começamos a fazer isto à luz de um livro do Gary Keller chamado Shift, que se refere exatamente a dinâmicas do mercado imobiliário e táticas, digamos, que devem ser adotadas em mercados em mudança, shift por mudança, não é? Uma das táticas diz respeito a estratégias de preço. O preço é uma variável absolutamente decisiva na nossa atividade todos os dias e é alguma coisa que os preços variam como em qualquer mercado, como creio que todos sabemos, em função de duas variáveis muito simples, da procura e da oferta, pela ordem que quiserem, da oferta e da procura. Eu vou agora partilhar um ecrã, uma coisa que eu detesto fazer porque vou deixar de vos ver, mas é a única forma de partilhar convosco aquilo que tenho para mostrar hoje. Portanto, até já, e depois, digamos, haver questões e dúvidas, também podemos ver isso no fim. Eu vou procurar, se conseguir fazê-lo, aqui partilhar. Estão a ver alguma coisa? Sim. Diferente daquilo que estavam a ver? Sim. Estão a ver isto? Sim. Uma coisa preta a dizer shift happen e tal. É por aqui que vamos avançar. Muito bem, como vos disse, isto baseado no livro de Gary Keller, nós temos feito sessões e vamos de reeditar uma, até pusemos as táticas todas chamamos-lhe shift in a box, porque aí teremos todas as táticas de proprietários, de mindset, de como trabalhar compradores, estratégias de preço, etc. Mas hoje aquilo que falamos é sobretudo o tema das estratégias de preço. Primeira coisa, uma vez que falamos de mercados e de preços em mercados, há uma coisa que vale sempre a pena reancorar, relembrar, é que os mercados são seres vivos, vivem sozinhos, têm dinâmicas próprias em função de duas variáveis, são a oferta e a procura, e funcionam muito antes de termos começado a falar sobre eles. Okay? E são todos os mercados, o nosso não é diferente. Para quem esteve já aqui de outras vezes e como alguém que não esteve, há um exemplo no livro do Gary Keller, que é muito prosaico, portanto não é um exemplo original, mas que demonstra bem aquilo que é o valor de um ativo em determinado momento do tempo e a função da oferta e procura que existem sobre ele. Portanto, há 3 ilustres candidatos a advogados, estudantes do curso de Direito, que vão fazer o seu exame da ordem, né? E vão para o exame sem as suas canetas. Okay? E quando chegam ao exame, o primeiro dá-se conta que não tem canetas, alguém tem uma caneta que me empreste. Há um vigilante que lá estava, que tinha uma caneta e disse: eu vendo esta caneta por $1. O segundo estudante, coitado, devia-se um bocadinho aflito, disse assim: olha, eu compro-lhe por 2. E o terceiro estudante arrematou a caneta por 3. Okay? O vigilante ficou todo contente. Passados 6 meses, os mesmos rapazes apresentaram-se a um outro exame da Ordem dos Advogados, dessa vez, obviamente, apetrechados das suas canetas, não fosse o diabo de selas e não queriam estar a incorrer em gastos, digamos, com compras de canetas assim, um bocadinho acima da hora. E então, os vigilantes do exame tinham-se apercebido que aquilo era uma oportunidade de negócio fantástico, portanto foram carregados de canetas para vender. Bom, entram os estudantes e tal, e lá havia um outro incauto, um destes 3, que não tinha levado caneta. E esse incauto perguntou: alguém tem uma caneta que me empreste? E o vigilante tinha vendido a caneta por $3, 6 meses antes, disse: eu vendo esta caneta por $3. Mas houve um outro vigilante que tinha dito: bom, eu vendo-lhe por 2. E houve um terceiro vigilante que também tinha canetas e vendeu por 1. Isto é uma coisa muito simples, digamos, é um exemplo quase pueril, infantil, mas que permite ilustrar aquilo que é, em função da necessidade da envolvente, da procura, aquilo que é o valor da oferta. E que o excesso de oferta, muitas vezes não tendo procura, faz desvalorizar, digamos, os preços de mercado de um determinado ativo. Os mercados inventaram-se, existem em todo o lado. Eu tenho dado este exemplo, um exemplo muito recente para nós. Estas coisas já custaram há um ano, quando a pandemia começou, ou antes disso, aí 7 ou 8 euros por máscara.
Eu lembro de ter comprado 3 para ir fazer uma viagem de avião e paguei 20 e tal euros. E hoje custam 2,90 €, se não me engano, 50 máscaras. Então, em qualquer supermercado. Porquê? Porque a oferta é muito superior, a procura continua a existir, mas obviamente os preços de mercado ajustaram-se. As bolsas são um excelente exemplo daquilo que são mercados em funcionamento, neste caso até muito mais assentes naquilo que são expectativas de evolução. As expectativas dos atores, quer dos proprietários, quer dos compradores, de todos os stakeholders, fazem variar, digamos, condicionam a sua atuação e fazem variar os preços de mercado. Nas bolsas, nos mercados financeiros, isto é particularmente relevante. Não sei se terão acompanhado, recentemente houve uma descida acentuada, digamos, das bolsas, um movimento muito temporário, porque houve o receio de pressões inflacionistas e de aumento das taxas de juros por bancos centrais, neste caso nos Estados Unidos, na China, etc. E, portanto, fizeram imediatamente os atores, neste caso os detentores de ações, vender, digamos, ações, porque achavam que ia ter movimento. Um outro exemplo bom, não sei se sabem, mas a Bitcoin é das coisas mais apreciadas que há para aí, teve uma valorização absolutamente galáctica, mas quando o Elon Musk veio dizer, e parece que nem disse, que afinal não tinha comprado nada de ações da Bitcoin e que a Tesla não ia permitir o pagamento com ações da Bitcoin, desceu imediatamente 20%, digamos, o valor. Portanto, mercados, oferta, procura, atores, expectativas dos atores, com base na informação que existe disponível em cada momento. Os mercados funcionam como uma balança, de forma muito simples, e no nosso mercado, há 2 tipos de mercados, isto é um conceito introduzido no Shift. O mercado favorável aos proprietários, que é um mercado em que, se quiserem definir de uma forma, tudo sorri aos proprietários. Um proprietário que tenha um imóvel, põe-no à venda e basicamente ele está vendido no dia seguinte, porque há grande procura. Há compradores motivados a acharem que estão a fazer excelentes negócios, que os preços vão subir e, portanto, os ativos que aparecem no mercado têm grande absorção. Há muito menos tempo de stock, portanto os imóveis saem, mesmo aqueles que custam mais dinheiro ou que estão um valor acima de mercado, tendem, porque os preços sobem, a ser vendidos, mas mais tarde só. Okay? Tudo é favorável aos proprietários. No mercado de compradores, que é precisamente aquele em que entramos agora, na nossa dinâmica, nós temos uma dinâmica em que são os compradores, há menos compradores. Os compradores hesitam. Com o evento pandémico que tivemos no ano passado, foi isto que introduziu mais acentuadamente esta dinâmica. Os compradores hesitam, os compradores por motivos circunstanciais, desde logo das suas vidas, qual será o panorama económico, como é que vai estar o meu emprego, qual será o meu rendimento, etc. E refreiam decisões de compra. Não é? E, portanto, os proprietários, aquilo que fazem é os imóveis que têm, há mais imóveis no mercado, porque se vendem menos, e isso tende a pressionar os preços, neste caso, em baixa. Okay? Como disse, as expectativas dos atores são absolutamente essenciais para condicionar e para informar o seu comportamento todos os dias. E a informação, as notícias designadamente, o que vamos vendo é muito importante. Queria aqui partilhar convosco o que é que vamos vendo todos os dias. São notícias todas de, no máximo, há 2 meses. Esta foi, não vale a pena referir-las, eu creio que elas depois estão reproduzidas. Nós vimos isto, preços das casas aumentaram 8,4% em 2020. Em 26 de abril, habitação, novo recorde da habitação da avaliação bancária, o número de avaliações sobe 2,7%. Muito recentemente, 28 de abril, as vendas de habitação crescem 57% entre os 2 confinamentos. Preço médio da habitação, da venda em habitação, cai ligeiramente em abril. Isto já é de maio. Okay? 2020 termina com uma subida de 7,8% no preço mediano das casas. Bom, 7,8 ou 8,4 afinal. Bom, e Portugal, finalmente, esta é ainda mais recente, foi o único país europeu a registrar uma quebra no preço das casas. O que é que acham que proprietários e compradores, quando olham para estas notícias, vão pensar? Sobretudo quando leem só as letras gordas. Eu ficaria no mínimo baralhado. Bom, se fosse proprietário, porque nós tendemos a ler aquilo que nos interessa, eu se fosse proprietário achava isto está tudo em boom, está bestial, continua a crescer 8,4%, então final, que raio todo. Não, continua a crescer, aliás cresce 57% entre os dois. Muitas vezes não se consegue distinguir o que é que são crescimento do número de unidades vendidas daquilo que é a evolução dos preços. E sobretudo para quem está menos informado não faz esta interpretação imediata. E depois há coisas, os compradores veem, não, mas afinal isto está a cair, mas afinal isto está... E o tema é, a informação vai moldando todos os dias. É fundamental que estejamos enquadrados, informados e que leiamos as letras pequenas sempre das notícias. Querem mais exemplos?
Bom, esta já tínhamos visto o ano passado, foi aquele quase escandaloso, na sala de compra de coisas, imóveis, saldos até 46% na pandemia. Isto em plena pandemia o ano passado. Um comprador que veja isto e diz, Eldorado, vou esperar porque vou fazer o negócio da China até ao fim do ano. Esta é mais recente, portanto a mesma publicação fez isto, abriu a época dos bons negócios, foi agora, acabou com a pandemia, isto é bestial. O comprador mais uma vez pensa, finalmente, eu vou esperar porque estas coisas informam comportamentos dos compradores designadamente. Mas depois há outras notícias deste género, tudo sobe no mercado imobiliário, preços, ofertas, estoque espetacular. Esta foi de dia 7 de abril, muito recente como vem. Bom, realmente tudo sobe. Bom, sim, realmente sobe a oferta, é natural, porque como há mais imóveis à venda, porque se vendem menos, sobe a oferta e sobe o estoque, porque se a oferta existe e não se vende, o estoque vende, aquilo que está na prateleira é em maior número. E aliás, isso que aqui se diz, o estoque de imóveis disponíveis aumentou 87,8% em Portugal no primeiro trimestre. Castelo Branco ser o único distrito, porque Castelo Branco tem tido uma dinâmica, está aqui um colega nosso, Rui, bem-vindo, de Castelo Branco, hoje, que sabe que isto é verdade, não há imóveis para venda, portanto há dinâmicas geográficas que afetam isto. A oferta de casas para arrendar, pelos motivos que sabemos também, que afetam o arrendamento drasticamente este ano, foi enorme, embora o preço das rendas tenha recuado 9%. Mas quando se lê isto, e quando se vê que os preços sobem, mas que preços? Tudo sobe, os preços seguramente não. Asking prices e relativos ao período homólogo do ano passado. Comparar uma realidade há um ano com a realidade que temos hoje, com o mercado que tem uma dinâmica diferente, é um exercício que pode aproximar-se de ser teórico e relativamente fictício. Portanto, é preciso ler as letras pequenas. Tem outra? Esta de 29 de março, e estes números, reparem, a veracidade destes números não é posta em causa. O tema é as leituras que eles induzem. Não é? O arrendamento sobe 19,4% no quarto trimestre de 2020, mas o crescimento das rendas abana. Bom, eu chegasse para isto e dizia assim, então o arrendamento sobe, sim, mas a ritmo inferior é isso, porque o crescimento das rendas abana. Bom, mas quando nós olhamos depois para as letras pequenas, aquilo que isto aqui diz, eu vou tirando as caixinhas da frente para ver, é que, de facto, o número de novos contratos de arrendamento, e não o arrendamento, cresceu 19,4%, porque há mais procura de arrendamento, mas a verdade é que houve uma diminuição homóloga em vários concelhos. Aliás, em 18 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes houve reduções, mas o que se lê daquela letra é que, em geral, houve um crescimento do número. Por outra, pode-se induzir que foi do... Alguém está com o microfone aberto? Peço que desligue os microfones. E, portanto, como veem, a diminuição homóloga, neste caso, que mesmo assim em relação ao ano passado, não foi tão pouco expressiva quanto isso. 9,81%, e mesmo Lisboa, Porto, Cascais, Amadora, concelhos da nossa área, da área metropolitana de Lisboa, com quebras muito significativas. Bom, isto era uma coisa que eu acho que já tinha partilhado convosco outro dia, mesmo, isto também é uma notícia do Expresso, que é aliás um órgão da nossa imprensa de referência e que sigo particularmente, mas no próprio pedem-se opiniões e sim e não, obviamente dependendo de quem são os atores, de quem representam e daquilo que é a visão para os seus segmentos daquilo que é a evolução dos preços pode haver. O Sr. Presidente da APMI dizia sim, é provavelmente inevitável que haja correções de preço, ouviu pela primeira vez dizer isso, digamos, há relativamente pouco tempo. Normalmente os discursos são cautelosos e o vice-presidente da Associação de Promotores Imobiliários naturalmente diz não, porque acha que no seu segmento isso não vai atuar, mas refere que no mercado dos usados provavelmente vai existir, digamos, esse impacto. O tema em que ficamos, e amigos, é fundamental serem capazes de interpretar e com os vossos clientes todos os dias aquilo que são as verdadeiras dinâmicas de mercado. Vamos procurar fazê-lo à luz da análise de 3 ou 4, não são muitas dimensões, são basicamente a pandemia, que tem tido obviamente um impacto aqui. Aqui não há muito mais a dizer do que aquilo que todos conhecemos. Felizmente nós temos hoje 32% da população vacinada, sendo que quase a esmagadora maioria da população entre os 65 e mais anos está vacinada hoje, e portanto a muito bom ritmo, com 100 mil novas vacinas por dia, nós aproximarmos-nos de ter 70% da população, que é aquilo que nos confere o grau de imunidade de grupo, de acordo com os cientistas. Bom, e isso obviamente é uma boa notícia naquilo que são a descontinuidade do que tem sido contrações do PIB, etc., que tivemos, e isso sim, como sabem, desde o ano passado, portanto, em março foi o primeiro mês, desde há muitos, em que houve um crescimento da economia. Okay? Em que houve mês sobre mês um crescimento da economia. Ainda assim temos uma contração acumulada no primeiro trimestre de 2021 também,
por efeitos do que foi o segundo confinamento. Não é? Nós, no ano passado, Portugal desceu 7,6%, portanto, o PIB teve uma queda de 7,6%, fomos a quarta economia da Europa mais penalizada com isso. Feliz ou infelizmente, pior que nós são Espanha, França e Itália, que são parceiros muito importantes e que de peso. Portanto, neste caso, aquilo que podemos e que vamos vendo, digamos agora, é que tende a haver e prevê-se que exista uma recuperação da economia. Isto são vários indicadores, não vale a pena estarmos a debruçar-nos muito sobre eles, também do Expresso e muito recentes, de 14 de maio, portanto a pandemia abranda e o PIB acelera, basicamente. Temos aqui, desde logo o consumo aumentou, as compras na rede multibanco aumentaram drasticamente em relação ao confinamento, a confiança, que é um tema muito importante, porque confiança são expectativas, não é? Subiu também, digamos, embora esteja ainda em plano negativo, a atividade económica acelerou naturalmente e o crédito à habitação, como sabemos, tem vindo a atingir máximos sucessivos à atribuição de crédito à habitação nos últimos meses, por via daquilo que é o acesso a taxas de juros historicamente baixas, que facilitam, obviamente, as decisões de compra, neste caso. Ainda em relação à economia, e para finalizar, digamos, Portugal prevê-se um crescimento para este ano de 3,9%, este crescimento é feito pelo Observatório e pelo FMI, e ainda assim abaixo da zona euro, mas a verdade é que se prevê que já para 2022 até possa ser superior à zona euro esse crescimento. Isto tem sido volátil, não é? E o crescimento da economia é inversamente proporcional àquilo que é o crescimento e o desenvolvimento da pandemia. Não é? Quando há pandemia à séria, há economia à séria a reduzir, não é? Contida. Portanto, isto é fácil de perceber. Uma coisa importante que é o impacto que isto teve nas nossas empresas. Todos sabemos que em setores mais vulneráveis uns do que os outros, portanto, restauração, alojamento, hotelaria, etc. Mas não só. Já agora a Informa DB fez um estudo recente, há 2 meses, e estimou que cerca de 26% das empresas do nosso tecido empresarial tenham uma resiliência financeira mínima ou muito reduzida para fazer face aos impactos da pandemia. Por isso é que tem havido ainda muitas empresas com layoff ativo, a beneficiar de apoios do Estado, do plano de recuperação, digamos, e de apoio à pandemia, mas 26% de 600 mil empresas são 150 mil. E nós temos um tecido empresarial muito baseado em nano e microempresas, são cerca de mais de 90% do nosso tecido empresarial, portanto é muita gente, não é? Os efeitos que isso tem, obviamente, no desemprego. Nós temos tido o desemprego, digamos, estabilizado, desemprego técnico, permitem que me chame assim, porque o número de desempregados registados no IFP e aqueles que vão estando registados não são verdadeiramente a reflexão, digamos, fiel, são números, enfim, são números exatos, obviamente, mas não são a reflexão fiel daquilo que é a população inativa ou neste momento não. Porquê? Porque há medidas de emprego, nós já tivemos um crescimento de cerca de, enfim, de 402 mil desempregados para mais 30 mil até março. Não tenho os números de abril, mas provavelmente terá havido mais alguns. Isto são notícias, nós perdemos quase 100 mil empregos desde o princípio de 2019 e o tema é que esta população obviamente está desempregada e Lisboa e Val do Tejo, que são uma zona que nos afeta e é digamos uma região que obviamente em que desenvolvemos principalmente a nossa dinâmica, representou acho que 45% deste universo. Houve um crescimento particularmente expressivo nesta área. Como temos dito sempre, para além do desemprego, quem está em layoff não está desempregado, mas quem está em layoff está neste momento numa empresa que, a manter o layoff, mantém uma situação delicada e, portanto, aquilo que estamos a dizer, estes são números há mais 54 mil empresas, há ainda 54 mil empresas em layoff. Esta estimativa é minha, não é de mais ninguém, mas se imaginem que em média destas empresas cada uma tiver 3 empregados, podem ser 150 mil trabalhadores ainda em layoff simplificado, e já agora acrescentou-se a isto o layoff tradicional, que é uma coisa que raramente é usado pelas empresas. O layoff tradicional tem várias características, é mais difícil, mais burocrático, mas é de mais longo prazo. São layoffs que têm no mínimo, digamos, uma duração de 6 meses, ao contrário do layoff simplificado que vai sendo pedido mês a mês. Isto podem ser indicadores de que há empresas de facto em wait and see e outras em modo apneia
para ver se isto recupera, e seria bom que isso acontecesse, digamos, a partir de agora, porque obviamente quanto menor for o número de desempregados, depois melhor, mas o universo de desempregados é muito superior àquele que os números tecnicamente registados. Agora, as medidas ativas de emprego, que as pessoas têm que fazer formação, etc., aumentaram imenso de março do ano passado para março deste ano. Há cerca de mais 24 mil pessoas, creio eu, envolvidas nestes programas. E isto é precisamente isto que eu estava a dizer, isto é muito recente também, no layoff tradicional. Há mais 10 mil colaboradores em layoff tradicional, para além dos que estão em layoff simplificado. Portanto, nós podemos ter um universo de potenciais desempregados aqui de 150 a 200 mil pessoas no relativo curto prazo. O que vai acontecer nos próximos tempos, o tema das moratórias de crédito, etc., também são coisas a avaliar e a acompanhar de perto nesta perspectiva. Isto já tínhamos visto, até os despedimentos coletivos aumentaram de forma muito significativa. Não vou entrar em detalhes, mas só aqui foram mais 9 mil trabalhadores. Aumentou desde 2014, foi o maior número expressivo em plena troika, 2014, portanto lembrem-se. E isto não afeta só a restauração, o alojamento e nós temos grandes empresas hoje também com processos de contração. Os bancos, a TAP teve, digamos, um processo de recebimento, a Groundforce, quando esta notícia até se esperava o que ia acontecer, pode ser até mais, enfim, mais penalizador o resultado final deste processo. Mas, enfim. Portanto, o desemprego é uma variável expressiva que obviamente tem impacto na nossa procura. Há redução da procura, pessoas mais desempregadas, há menos gente disposta a consumir, a ser mais conservador em termos das decisões que toma e, portanto, não. Também o emprego, já agora, esta é mais uma curiosidade que qualquer outra, porque esta tem impacto naquilo que pode ser a procura do nosso mercado. A relação com o emprego é diferente, não é? A 23 de abril de abril a dezembro de 2020, teve 15,6% de toda a população empregada no país esteve em teletrabalho. É? E a área metropolitana de Lisboa concentrou 48% da população empregada em teletrabalho no país. O que isto quer dizer na nossa realidade é, bom, há hábitos de teletrabalho que foram criados para determinados trabalhadores de determinadas empresas, que foram compulsivamente obrigadas a adotar o teletrabalho, mas e que sairão com certeza deles, está a ser discutido como, em que moldes, etc., mas a verdade é que há hábitos vieram para ficar. Portanto, a preferência pelo teletrabalho, em modo não substitutivo, mas complementar ao exercício da atividade profissional das empresas, é uma dinâmica que terá vindo para ficar, de forma não substitutiva, mas complementar. O que faz as pessoas procurarem outras tipologias de imóveis, nas periferias, etc., como aliás temos vindo e testemunhado que vem a acontecer no nosso mercado. Bom, uma nota em relação ainda à poupança dos portugueses. A poupança aumenta, em princípio, não é porque as pessoas estejam necessariamente a viver melhor, é porque provavelmente refreiam decisões de consumo. Bom, o ano passado é óbvio, não é? As pessoas gastavam menos, estavam mais em casa, não estavam fora, não precisavam fora, refreiam decisões de investimento, etc. Portanto, a poupança tende a aumentar. Isto é um sinal exatamente de alguma retração, não é? Por acaso, agora em abril, isto tem vindo a crescer sistematicamente, estes números são de março, em março houve um ligeiro recurso à poupança, o que, se pensarmos bem, é exatamente um voltar a um mood de consumo, porque a confiança aumentou e as pessoas estão, digamos, é provavelmente esta a justificação, estão a consumir mais. No caso das empresas, aquilo que veio a acontecer, portanto, as empresas aumentaram a poupança, aumentou a poupança das empresas. Depois houve aqui recursos à tesouraria, reparem, porque a gente não tem dinheiro quando descem as receitas, portanto estas coisas, depois foi subindo, é difícil correlacionar isto do que podem ter sido potenciais injeções, por um lado injeções daquilo que são apoios do Estado, que obviamente as empresas, digamos, usam para satisfazer os seus encargos e as suas responsabilidades, e em segundo lugar o que podem ter sido eventualmente decisões de retração de investimento. E quando não há investimento o dinheiro não sai, e portanto as empresas tendem a ficar. Houve aqui um recurso sério mais isto foi novamente quando se voltou ao confinamento, e portanto agora aqui houve depois uma subida e novamente uma descida. Mas no fundo eu creio que todos estes fenómenos das poupanças, quer dos particulares, quer das empresas, estão relacionadas com aquilo que são momentos de maior conservadorismo e depois de regresso ao consumo, quando as coisas vão aligerar. Taxas de juros. Muito importante. As taxas de juros, aqui não há uma alteração significativa naquilo que são as taxas de juros diretoras. A Euribor continua em valores mínimos,
e ainda bem que assim é, e tem sido essa a perspectiva, e prevê-se, aliás, que fiquem valores mínimos durante, ou muito baixos, negativos, durante vários anos. Os futuros das taxas de juro vão ficar negativas pelo menos até 2025, mas há aqui, isto permitir-nos-ia garantir, em princípio, taxas de juros também baixas no crédito à habitação, que sobre estas acrescentam os spreads dos bancos, não é? Bom, o que aconteceu foi que há um aspecto que estava aqui a chamar a atenção e conjugar com a taxa de juros, que é a tendência inflacionista. Nós não sentimos inflação em Portugal, temos tido uma tendência muito conservadora de inflação em Portugal, temos 0,1% de inflação, mas a verdade é que estamos em contraciclo já com a zona euro. A taxa de juros, isto é uma notícia muito recente, eu já não sei exatamente de que data, mas a taxa de juros acelerou para os 1,6% da taxa de inflação. Qual é a importância disto? Bom, isto para além de aumentar o custo de vida, etc., mais importante que isto é que os bancos centrais, quando vêem tendências inflacionistas, aquilo que fazem é tendem a aumentar as taxas de juros diretoras para conter consumos desenfreados. E isto pode vir a acontecer na nossa realidade, ou seja, as taxas diretoras podem vir a aumentar, ligeira, para corrigir este tipo de coisas. Isto nos Estados Unidos aconteceu, na China aconteceu, aqui ainda não, e Deus queira que não. Não é? Mas pode vir de facto a acontecer. Isto é uma notícia que tem já há algum tempo, tem 3 meses, cerca de 3 meses, a previsão é que as taxas de juros diretoras se mantenham historicamente baixas, que em princípio permite que as taxas de juros de crédito à habitação se mantenham também baixas, só que os spreads dos bancos em cima. Isto é mais uma notícia, enfim, relativo ao crédito à habitação, sendo as taxas de juros baixas, como sabem, têm vindo a ser concedidos. Mas isto é uma notícia de princípio do mês, de acordo com o Banco de Portugal, os novos empréstimos, enfim, vão crescendo e são sistematicamente mais, temos recorde do número de operações atribuídas, mas que a taxa de juros aumentou para 8 pontos básicos, até taxa de juros implícita. Nós, quando vemos assim, são 0,7, esta é implícita, que é composta por um conjunto de coisas, e depois fim a uma cadeia de 7 meses consecutivos mínimos históricos, sendo que, apesar de tudo, em abril parece ter havido nova descida. Portanto, o tema é, a taxa de juros está muito baixa, Deus queira que se mantenha assim, mas é previsível que possa aumentar. Não só por via do risco acrescido agora das taxas diretoras poderem vir a acompanhar o crescimento da economia, da inflação, se o Banco Central Europeu decidir fazê-lo. Esta interpretação é só minha, portanto não vejam isto como, com certeza que haverá analistas financeiros que fazem bastante melhor, mas as taxas de juro de crédito à habitação podem ter aqui um outro efeito, isto é o conjunto de créditos que tem vindo a ser concedido, que pode ter aqui um outro efeito, que é a do risco acrescido que os bancos hoje têm com aquilo que é o fenómeno do incumprimento das moratórias de crédito. Okay? Porque os bancos não são Santa Casa de Misericórdia, quando têm que impactar os seus lucros com provisões que têm que estabelecer para crédito mal parado, aquilo que fazem é provavelmente corrigir na margem de manobra que têm para isso, que são os spreads, provavelmente farão uma correção dos spreads em alta para mitigar este impacto nas suas contas. Os juros mínimos, enfim, na habitação estavam em novos mínimos, mas os bancos começam... Aliás, esta notícia é do Expresso e foi, por acaso, aqui até fui eu citado, digamos, ainda bem que não está aqui o nome, mas fui eu citado pelo jornalista do Expresso, que por acaso fez o favor de estar hoje connosco, muito bem-vindo ela, e que dizia precisamente que o fim das moratórias provavelmente terá, inevitavelmente, algum impacto naquilo que é a carteira de crédito dos bancos, e os bancos corrigirão os spreads em alta, ainda que ligeiramente, justamente para mitigar este efeito. Não é? O risco de crédito tem custo para os bancos, não é algo. A banca, isto é mais um indicador que demonstra isso, quer dizer, a banca continua a recorrer a financiamentos do Banco Central e, portanto, se precisa de o fazer é porque não tem forma neste momento de ter equilibrada a resolução dos compromissos dos seus clientes e, portanto, precisa de recorrer para não afetar rácios de capital. Portanto, este é mais um indicador de que este risco se mantém bastante vivo. Já vimos que empresas compram carteiras de crédito mal parado para depois tentarem obtê-los e terem disso também lucro e há alguns analistas aquilo que prevêem é que o negócio destas cadeiras de crédito mal parado, que se prevê obviamente que vai aumentar este ano precisamente pela situação que afeta as moratórias, deve ser verdade aqui em Portugal e noutros países da Europa,
que afeta, os moratórios que afetam a nossa situação local, e que provavelmente o negócio dos bancos não é vender imóveis, nem ficar com imóveis na carteira, muitas vezes o que fazem é vendê-los a sociedades para tratarem disso. As moratórias são uma variável decisiva naquilo que é, isto é antigo, é 30 de junho, chegou a haver 741 mil moratórias, das quais quase metade, 320 e tal mil de crédito à habitação e deste lado das empresas. E o que aconteceu, e depois em janeiro este número reduziu-se, felizmente, porque significa que houve quem conseguisse, digamos, regularizar os seus empréstimos. Eram só 450 mil o número de devedores em moratórias. Não tenho os números atualizados neste momento, mas é ainda um conjunto muito significativo. Nós já vimos isto foi criado, foi estendido o período de adesão de pagamento até setembro de 2020, depois estendido até setembro de 2021, com a aprovação da EBA, da Entidade Bancária Europeia, que tem que o fazer, portanto isto não depende só dos bancos, isto tem regulação europeia neste momento para o fazer, e neste momento não se prevê nenhum adiamento, até ver, não se prevê nenhum adiamento, nenhuma prorrogação adicional daquilo que são o prazo de pagamento das moratórias. O que significa nos próximos 3 a 5 meses, sendo que elas são devidas a partir de... O pagamento é novamente reiniciado a partir de setembro e no máximo até dezembro, haverá proprietários de imóveis neste momento, que têm créditos à habitação, que não conseguindo honrar, digamos, esses créditos, pela situação em que se encontram, pessoal, seja o que for, ou negociam os contratos, provavelmente muitos estão a tentar fazê-lo, ou entram em incumprimento, isso não é bom, naturalmente, porque ficam sem o imóvel, ou então decidem vender, fazendo um downgrade, por exemplo, encaixando capital e ficando, digamos, com alguma coisa para suprir as suas necessidades, ou vender simplesmente para arrendar, o que pode ser também um movimento de... Portanto, há aqui também, digamos, do nosso ponto de vista, espero que seja o menor número de situações possível, porque isso significa pessoas em dificuldades, mas haverá aqui uma migração, digamos, para esse tipo de movimentos e haverá provavelmente, e há clientes vossos hoje que provavelmente precisam de aconselhamento nisto. Tu falar, dizer assim, ficar sem um imóvel é a pior coisa que há e obviamente pode ser um bom movimento vender ou para fazer um downgrade e ficar com coisa, ou vender para arrendar. Há uma coisa que é certa, é que se o crédito mal parado, em princípio, aumenta, em princípio há um custo superior, o scoring de risco do crédito dos bancos, a exigência dos bancos vai ser mais apertada. Os bancos não estão interessados em contratar novos empréstimos com riscos acentuados, porque senão estão a acrescentar exatamente maior probabilidade de terem crédito mal parado. E, portanto, é natural que possa existir também uma correção dos spreads dos bancos em alta, mesmo que seja muito ligeira. Se nós tivermos um spread, imaginem, de mais 0,4% sobre uma taxa de base que é de 0,8%, na verdade isso representa aumentar 50% a taxa de juros do empréstimo. São 0,4 em 0,8, são mais 50%. O que tem, obviamente, impacto na prestação, no orçamento mensal, etc. Ou seja, para aqueles compradores que hesitam entre comprar agora, porque estão à espera, para já que venham saldos de mercado como aqueles que vimos, que não vêm, e que esperam poder fazê-lo, se calhar daqui a 6 meses ou um ano, porque o momento será melhor, podem estar a correr o risco de, quando o fizerem, sobretudo se recorrerem a crédito, virem a onerar os seus orçamentos mensais. Total cost of ownership, não só o preço de venda do imóvel, para comprar se calhar 2% mais barato, porque podem ter o crédito mais caro e estar com esse encargo durante muitos e bons anos. Portanto, pode ser mau negócio, digamos, esperar nessa perspectiva. Já agora, ainda em relação às taxas de juro e às moratórias, isto eram números relativamente recentes do Confidencial Imobiliário, é em teoria melhor amortizar o empréstimo do que arrendar, porque as rendas cresceram, porque as taxas de juros desceram muito nos últimos anos, as prestações dos empréstimos também acompanharam essa descida, naturalmente. Portanto, em absoluto, é melhor amortizar um empréstimo da casa que eu tenho, não é? Portanto, do que arrendar. O problema é se tenho liquidez para o fazer. Portanto, para qualquer proprietário é melhor arrendar. O tema é se tenho liquidez para o fazer, não é? Se consigo honrar, digamos, o meu compromisso. E, portanto, há proprietários que tenham as créditos de habitação que podem não ter outra solução senão vender verdadeiramente, em vez de amortizar, eventualmente para arrendar, mesmo com um custo mais alto do que se amortizassem os empréstimos ou continuassem a pagar a prestação. Bom, o nosso mercado, isto
em relação, digamos, aos principais segmentos do nosso mercado, nós o que temos é, portanto, temos uma economia que está felizmente a retomar, temos boas perspectivas, níveis de confiança aumentam, há uma retração de procura inevitável e tem havido, aliás, o número de unidades vendidas reflete isso, como veremos à frente, e vai continuar a haver, por via destes movimentos do desemprego, dos layoffs que se vão transformar provavelmente em desemprego, das empresas, de algumas que infelizmente vão falir, e há, do ponto de vista das taxas de juro, e naquilo que diz respeito ao crédito à habitação, um potencial risco de aumento destas taxas de juro, diria, provavelmente não no médio prazo, será mais curto do que no médio prazo. Okay? Bom, o nosso mercado, como sabem, isto vinha para em janeiro, setor apreensivo com o novo confinamento e tal, toda a gente ficou, visitas proibidas, todas essas limitações que tínhamos, os estabelecimentos fechados e por aí fora. A notícia mais recente é, felizmente, com a saída do confinamento, retomaram-se níveis de confiança. Continuam ainda, digamos assim, negativos, mas retomaram-se níveis de confiança, designadamente no setor. Okay? Ao fim de um ano, as expectativas são de que, enfim, que as coisas melhorem, que os preços possam mínimo manter-se e que, sobretudo, se retome a procura no número de unidades vendidas, o que aconteceu já em relação ao final do ano passado. Nós, e quanto a nós, amigos, aquilo que sempre vos disse, temos que ter consciência do contexto, como sempre tivemos, em pandemia ou fora dela, e consistência da ação em todos os mares. Não é? Portanto, com pandemia ou fora dela, a gente agiu sempre. E o que é preciso é adaptar as circunstâncias da ação àquilo que é o contexto concreto. Mas agir sempre, porque quem não age está a perder uma oportunidade todos os dias. E quem age está a fazê-lo em vez de quem não age e a ganhar cota. Basicamente é disso que se trata. Bom, isto eram previsões gerais, esta é de novembro ainda, a Moody's, ou várias o ano passado anteriores, que fomos partilhando aqui, a Moody's previu 2% em acumulado, em agregado, para todo o país, de redução dos preços para Portugal. Okay? Nós tivemos, em 2020, aliás, a Moody's previa que ia haver uma manutenção dos preços, fez esta previsão ainda em 2020, manutenção dos preços em 2020, desculpe, eu estou sempre aqui a mudar os quadradinhos, que é para vos ir vendo, e previu uma descida de 2% acumulado para Portugal. E Portugal é uma coisa muito grande, não é muito grande, mas é muito heterogénea. Como veremos, cá, geografias e dinâmicas diferentes, segmentos diferentes, há muita coisa diferente que precisa ser analisada. De qualquer forma, uma tendência de descida, que o Banco de Portugal, aliás, corroborou, secundou, no final do ano passado, disse, bom, face aos fenómenos que temos, haver quebras, digamos, na nossa economia, etc., é natural que exista aqui também um acompanhar de uma ligeira correção dos preços dos imóveis em Portugal. A Standard & Poor's, que é o outro analista do que falamos, fez o contrário, disse, bom, eu acho que isto vai subir 2,6%. Fez uma análise para 2021, uma subida de 2,6%. Então, em que ficamos? Descida, subida, bom, os indicadores que temos tido até agora são de ligeira valorização ainda, mas em comparação com taxas homólogas de um decrescimento do que é essa taxa, significativo do que é essa taxa de valorização. E provavelmente a tendência é, portanto, de baixa. Não é? Uma das coisas que vale a pena sempre recordar, nunca deixamos de o fazer, é, quando falamos de preços, é preciso distinguir dois conceitos essenciais. Uma coisa é o asking price, que é aquilo que os proprietários querem receber pelos seus imóveis, o preço por que põem à venda. Outra coisa é o selling price, que é o preço real de venda dos imóveis que são vendidos, porque já agora nem todos são vendidos. Sobretudo, não são sobretudo vendidos aqueles em que o proprietário quer sistematicamente mais ou muito mais do que aquilo que qualquer comprador está disposto a dar pelo imóvel. E quando, portanto, o asking price é muito superior ao selling price. E isto são indicadores do Confidencial Imobiliário, isto está disponível naturalmente para todas as regiões do país, mas aqui temos uma radiografia de Lisboa. Não é? O que tem vindo da área metropolitana de Lisboa, até por conselho, o que tem vindo a acontecer na área metropolitana de Lisboa desde 2019, o delta entre o asking price e o selling price, a diferença entre o preço pedido em média o preço médio de todos os imóveis que estão à venda, pedidos pelo proprietário, e o preço médio de todos os que se vendem, que são menos, não é? São uma parte destes, é de 21,9%, foi isto de fevereiro a abril deste ano. E reparem que isto tem estado mais ou menos em torno desta ordem de grandeza, sistematicamente em Lisboa, sendo que vai havendo, aqui havia uma certa constância e aqui até houve aumentos, mas agora tende a haver correções.
o que significa que há proprietários mais sensíveis à necessidade de corrigir os preços dos seus imóveis. Já perceberam que não os vendem. Se calhar não estão ainda a corrigir tudo o que deviam, não é? E há, obviamente, expressões muito diferentes destes números, como veem, por conselho. Um outro conceito que é importante ter aqui é dos que se vendem, e os que se vendem, imaginem que temos 100 à venda, só se vendem 40, e esses 40, os que se vendem, ainda são tipicamente, mesmo em relação ao preço que está a ser pedido, sujeitos a uma negociação média de 7,6% em Lisboa. Okay? E já agora, em Lisboa, por exemplo, Lisboa cidade, 8,8%, em Cascais, 8,3%. Reparem, o asking price em Cascais tem uma diferença em relação de 31%. Isto varia muito aqui por... e isto tem vindo a decrescer. Tem vindo a decrescer porque se calhar estavam os preços mais... Enquanto os preços estavam ligeiramente mais altos, os pedidos, era maior o espaço para negociação que os proprietários tinham que ter. À medida que vão corrigindo preços, também reduz a taxa de negociação que tem que ter em fecho final de negócios. Não é? O que é importante reter aqui é o seguinte: um proprietário que esteja calmamente no seu sofá, com o laptop ao colo, e faça Google T2 em Alvalade, ou moradia em Cascais, seja o que for, a probabilidade dos preços que vê promovido nos portais imobiliários, Idealista, Imóvel Virtual, etc., isto é válido para o Casafário, que trabalham sempre por asking prices, é de ter um preço superior em média em 22% em relação àquilo dos imóveis que são verdadeiramente vendidos. Okay? Portanto, é preciso ser capaz de situar expectativas e esclarecer os proprietários em relação a isto. Isto é a mesma coisa, portanto, esta notícia é antiga, mas não está muito diferente. Há um número superior, seguramente, de proprietários que baixaram preços a seguir ao final de 2020, mas já era de 17% na área metropolitana de Lisboa. A taxa de desconto, como vimos atrás, os descontos dos que se vendem em relação ao preço real porque são vendidos, o preço pedido e que são vendidos, foi aumentando, e era de 7,9% em média em Lisboa, e o price gap em Lisboa, o tal diferença entre asking e selling price, era o maior dos últimos 2 anos, chegava quase a 22%. Okay? Portanto, isto só demonstra aquilo que temos a dizer. O imóvel virtual, como vos digo, tem expectativas de proprietários, pedidos, é o preço pedido pelo proprietário. Ainda assim, como veem, até os asking prices estão em ajustamento e há dinâmicas diferentes por geografia. Aquilo que pus aqui, bom, isto são dos últimos meses, isto é de abril, mas, portanto, em Lisboa as coisas estiveram assim, o ano passado, isto aqui ainda estávamos reparem, houve aqui um efeito da pandemia, digamos, há uma correção, depois agora aqui uma nova subida novamente, isto é a média dos preços promovidos em Lisboa que estão no imóvel virtual e, em princípio, em todos os outros portais. O gap, como vimos, era de 26,9%. Portanto, quando nós falamos aqui, e aqui há gaps muito inferiores. Há aqui conselhos, por exemplo, como, já não lembro se era a Amadora, que sobe muito, mas porque são imóveis que estão a ter mais procura, zonas periféricas, preços inferiores, o gap ainda assim pode ser inferior. Portanto, e mesmo assim as coisas vão subir. Portanto, as dinâmicas são muito diferentes de geografia para geografia. É preciso olhar sempre isto quando vemos preços globais. Desculpa não, mas eu estou aqui a tentar outra vez pôr isto para ver se consigo ver isto. É muito pouco cómodo. E aqui temos mais exemplos. Oeiras, em Odivelas, Sintra, e há dinâmicas de correção. Então, por exemplo, aqui em Sintra parece estar a haver uma correção dos preços pedidos, o que significa a maior sensibilidade à ausência dela dos proprietários para que tenham que, digamos, corrigir os preços. E a mesma coisa para outros conselhos, não vou entrar em detalhes sobre isto. Isto está disponível naturalmente confidencial no imóvel virtual neste caso, e isto deve ser acompanhado com informação do confidencial imobiliário relativa a preços de venda reais. Isto são asking prices. Okay? Ainda um outro indicador, que vale o que vale, mas que é útil, o Casafário, como sabem, tem em todos os imóveis, digamos, a esmagadora maioria dos imóveis promovidos nos portais, e a evolução de março para abril, a tónica foi sempre esta. Há mais novos imóveis a entrar no mercado no último mês, o que significa que a oferta aumenta, aquilo que vimos. Temos o mercado de compradores, a oferta aumenta porque se vende menos, digamos, porque o número de vendidos é razoavelmente o mesmo. Apesar de tudo, houve aqui menos reservados do que anterior, mas as ordens de magnitude são as mesmas, mas a percentagem é inferior. Não é? Se estão a entrar mais, deveriam estar a ser vendidos. O número de vendidos é o mesmo, mas aumenta a oferta. O que é que vai acontecer? Vai haver mais oferta no mercado, mais estoque, menos vendas. E o que acontece é que o número de subidas de preço dos imóveis que estão promovidos é 2 vezes, o número de reduções de preço é 2 vezes superior às subidas de preço, tipicamente. Okay?
Portanto, há mais proprietários a reverem o seu preço de venda em baixa do que proprietários a decidir aumentar, porventura, até o seu preço de venda. Mais uma vez, isto são números globais, não estão especializados por geografia, mas pode ser obtido por geografia. Ainda em relação às revisões de preço, os fogos novos e os usados têm enfim, comportamentos diferentes. Os novos são menos, têm uma revisão de preços negativa, não é? Isto é a taxa de revisão de preços, quer dizer, os descontos de venda nos novos são muito inferiores, são praticamente nulos, como vemos aqui, aquilo que temos, nos fogos novos, e nos fogos usados chegam a ser de quase 20%. Não é? É aquilo que aqui temos. No quarto trimestre de 2020, isto é global para Portugal. E a verdade é que e já agora, o número de novos que revêem o preço também é muito inferior ao dos usados que revêem o preço. Mas, obviamente, vendem-se muito mais tempo, não é? Isto é outra contrapartida. É que escoam-se mais rapidamente. Aqueles que têm revisões de preços, naturalmente, seria de esperar. Os usados vendem-se tipicamente a um preço de 5 meses e os novos podem estar em ciclos de 10 meses para serem vendidos. Eu tenho que arranjar uma maneira melhor de fazer isto com um ecrã qualquer. Avaliação bancária. Obrigado pela notícia, porque esta notícia foi publicada no Expresso muito recentemente e finalmente vi, digamos, uma especialização daquilo que é. Reparem, esta é uma das notícias que tínhamos na parte inicial da apresentação. Dizer assim, tudo só, bestial. Sim, o número de créditos conseguido é muito superior, mas o senhor jornalista que fez isto fez o favor de especializar os números. E reparem que o valor mediano da avaliação aumentou a 0,9 em março, não sei o quê, mas um dos concelhos em que diminuiu foi em Lisboa, 3,5%. Quando as avaliações dos bancos, enfim, já sabemos que podem ter, digamos aqui, podem não ser tão equidistantes como indicador, como são os números reais do confidencial imobiliário, do INE, etc., porque tem outros fatores que podem, enfim, influir naquilo que é a avaliação. Mas a verdade é que, mesmo com esses fatores a influir nisto, se há geografias em que a avaliação é negativa, é porque se prevê que aquele imóvel, o que se está a fazer é uma valorização do imóvel a prazo. E, portanto, se prevê que aquele imóvel possa vir a ter menos valor do que tinha em período equivalente anterior, e isso, naturalmente, é porque se espera que possa haver, digamos, uma correção de preço, e o que está a acontecer já o verifica. Bom, isto em relação ao número e em relação ao número de imóveis vendidos. Já agora, não asking prices, como sabemos, houve uma contração grande em 2020, enfim, com especial expressão no segundo trimestre, com recuperação até o fim do ano quase do número de unidades vendidas que tínhamos tido no princípio do ano. Portanto, houve aqui se quiserem, um V, não é? O que houve é, em conclusão, em qualquer caso, uma retração do número de unidades vendidas. Tivemos primeiro dados do Confidencial Imobiliário que falavam em 8% de redução do número de unidades vendidas, e que é uma proxy, e o INE veio falar mais tarde em 5,3%. E estes são números seguramente fidedignos porque são feitos com base nas escrituras efetuadas. Okay? E, portanto, foram 5,3%. Dos 181 no ano anterior, passaram a ser só 172. Venderam cerca de menos de 10 mil imóveis. Em todo o caso, aquilo que aconteceu, aquilo é Portugal continental, mas a área metropolitana de Lisboa e Lisboa foram afetados de forma muito mais expressiva. Lisboa teve uma redução, isto dados do Confidencial Imobiliário do INE, mais uma vez, Lisboa teve uma expressão de 18% de contração no número de unidades vendidas, e a área metropolitana de Lisboa 9%, e o INE diz que são 8,1%, portanto não há grande diferença. Ou seja, os 5,3% de redução global em número de unidades vendidas foi muito mais expressivo na região de Lisboa. Como imaginam, quando há expressão nas maiores regiões desta natureza, esses contribuíram de forma muito mais significativa. Portanto, significa que noutras regiões essa quebra não foi tão significativa. Isto é o registro de número de unidades vendidas até março deste ano, e a boa notícia é que, quando tivemos aquele V o ano passado de grande decréscimo, enorme decréscimo, no segundo trimestre do ano passado desapareceram 10 mil casas do mercado. Venderam-se 43 mil no primeiro trimestre e venderam-se 33 mil no segundo. Foi uma redução de 30 e tal por cento. E a verdade é que esses números parecem ter recuperado agora no final do primeiro trimestre, que é bom, porque
recuperarmos, digamos, a procura existente em termos de número de unidades vendidas. Os compradores internacionais, já agora, e em particular na área de Lisboa, naquilo que nos diz, os compradores internacionais tiveram uma importância grande nisto. No mercado da área de reabilitação urbana de Lisboa, portanto, Lisboa Centro, se quiserem, aumentaram a sua cota. Vejam aqui que em 2020 os compradores nacionais reduziram em relação aos anos anteriores, mas os internacionais mantiveram-se em termos de número de compradores mais ou menos os mesmos, não é? E, portanto, aumentaram a sua cota. Eles contribuíram para a percentagem de negócios de forma mais significativa do que os nacionais. Tiveram cerca de 32% das transações. E depois estão aqui as nacionalidades deles, os chineses, franceses, americanos, ingleses, brasileiros, enfim, outras nacionalidades. Já vimos depois agora há turcos a chegar, portanto, há outras nacionalidades, sul-africanos, há outras nacionalidades a vir e a manifestar interesse em Portugal. Esta é uma das notícias, ou por outra, vimos só isto aqui. A venda de habitação cresceu em termos do número de unidades vendidas. Depois as coisas são postas desta forma hiperbólica, que é, bom, quem lê isto, 57% entre os dois confinamentos, espetacular, estamos com um crescimento de 60%. Bom, sim, nós estamos a comparar o segundo trimestre do ano passado, porque foi um trimestre de grande retração, como tivemos, abril foi profundamente impactado, maio ainda, como se lembram, digamos, o desconfinamento, e depois tivemos junho a recuperar, com o confinamento que tivemos agora no primeiro trimestre, que é melhor em todos os aspectos, porque estávamos todos mais informados, com controle melhor dos receios e incertezas, portanto, as decisões foram menos refriadas, a convivência com a pandemia foi melhor, e, portanto, de facto, o aumento foi muito expressivo. Mas, na verdade, quando vemos depois nas letras pequenas, face ao último trimestre, este aumento foi de 5% do número de unidades vendidas. E é isto que vale sempre mais a pena olharmos para aquilo que é a realidade do último trimestre, do último mês, etc., do que aquilo que é a comparação homóloga com o ano passado. Porque isto é que nos dá as dinâmicas que estão a existir, na minha opinião. Bom, e os preços? Já vimos o número de unidades vendidas, portanto, grande retração, tivemos retração em 2020, estamos a recuperar. E os preços? Os preços, lá está, mais uma notícia, 23 de março, aumentaram 8,4% em 2020. Isto são os preços do INE, digamos, apresentados do Índice de Preços da Habitação, mas na verdade, digamos, quando se apresenta isto mais uma vez é Portugal Continental, porque a área metropolitana de Lisboa, as transações diminuíram 8,1%, já vimos atrás, número de unidades vendidas, e em valor 0,2%. Portanto, quando nós comparamos, e um proprietário que lê estas letras gordas, o que vê é dizer, isto aumentou tudo em 2020. Não, mas esse proprietário, se estiver em Lisboa, alguém tem que lhe explicar que não foi assim em Lisboa. A verdade é essa. Não é? Isto já agora, os números do INE, se em relação ao número de transações são milimetricamente fidedignos, são o número de escrituras registadas, nos valores é um bocadinho, porque não têm um ponderador geográfico. Fazem evolução, em termos de aumento ou decréscimo, daquilo que é o preço médio por metro quadrado. E, portanto, não tem ponderadores geográficos. Não pesa mais Lisboa e o Porto, etc. nisto, o que significa que as conclusões globais são um pouco enviesadas nessa perspectiva. Já agora, aquilo que vimos aqui é, e eu não estava a ver, mas na área metropolitana de Lisboa, como vimos, houve um decréscimo de 0,2%. Já agora, esta é mais uma notícia do INE, que quase parece contradizer a anterior, mas é preciso ler. É que a outra foi em relação a todo o ano, e esta é em relação ao último trimestre, em comparação com o último trimestre do ano anterior. O que é que se retira daqui, mesmo comparando alhos com alhos, digamos assim? 8,4% para todo o ano, mas se compararmos o último trimestre já foi só de 7,8%, o que significa que há uma menor valorização no último trimestre, okay? Em dinâmica, digamos, do ano passado. E já agora, face ao terceiro trimestre, que era isto que trimestre com trimestre é mais útil do que homólogo do ano passado, face ao terceiro trimestre, a taxa de variação já era, em Lisboa, de menos 1,3% do terceiro trimestre para o quarto trimestre do ano passado. Okay? Enquanto que em Portugal havia valorizações quer numa, quer noutra dimensões. Isto é outra notícia, elas vão ser pontos aqui, porque estamos a falar de coisas diferentes, não é? É que esta notícia é do imóvel virtual. Portugal foi o único país a registrar uma quebra de... Sim, quebra de preços pedidos. Isto são asking prices, porque é o imóvel virtual. O imóvel virtual não fala de preços de venda. Ok? Portanto, fizeram um estudo na Europa e Portugal foi o país da Europa que registrou maiores subidas de oferta, em termos de anúncios, portanto, temos mais coisas à venda,
foi o único país da Europa com uma quebra do preço dos apartamentos para venda. Okay? Menos 1%. Mas neste caso não é 1% no valor de venda, é 1% na correção das expectativas dos proprietários em vender, porque é o preço que eles pedem e é daquele que é publicado. Okay? Mas é uma proxy para irmos tendo aquilo que é a percepção do que são os atores no mercado, que vão também corrigindo, e isto é um indicador, de facto há uma percepção de que os preços podem e muito seguramente, provavelmente vão corrigir, embora de forma não significativa. Mais uma notícia, variação mensal, neste caso de abril, isto é do imóvel virtual, de abril e março, em Portugal, os preços, um ligeiro decréscimo de 0,4, como diziam, e reparem, em Lisboa ele é superior, né? 0,6, mesmo nos asking prices, e de 1,9, digamos, em relação à variação do ano passado. Confidencial imobiliário, aqui temos preços reais de venda, não é? Portanto, estes estão mais próximos daquilo que são mais fidedignos em relação àquilo que vai acontecendo e que são os preços reais de venda. Mais uma vez, Portugal continental, não Lisboa, mas o que tem havido, lembra-se, portanto, tivemos desde o final de 2019 taxas de valorização mês a mês, isto é mês sobre mês, não é? De mês a mês, apesar de tudo com alguma expressão, elas foram sendo esbatidas, atenuadas, houve até decréscimos no ano passado, em julho, em setembro de menos 2%, e temos taxas de crescimento muito tímidas, o fim do ano teve uma taxa de 1% novamente de valorização em relação a novembro, e temos tido taxas de crescimento, e agora abril, surpreendentemente, veio com uma taxa de valorização de 0,9%. São ainda assim, muito provavelmente isto há de ficar ou com valorizações muito pouco expressivas, ou mesmo com alguma tendência de correção. Tendência de correção em baixa, estabilização dos preços. Em qualquer caso, mesmo que houvesse uma ligeira valorização, nós temos sempre coisas em torno das franjas dos 1%, 1% em baixa, 1% em cima, etc. O que são valorizações ou desvalorizações que não têm expressão para informar decisões, digamos, de proprietários e compradores, sobretudo no que diz respeito às esperas. Isto é a taxa de valorização homóloga. Homóloga quer dizer como é que eu comparo um mês com o mesmo mês do ano anterior. Okay? E vejam que a tendência é a desvalorização, que significa que, à medida que o tempo vai passando, no mês deste ano, o meu imóvel vai valendo menos do que quando comparado com o ano passado. Menos em comparação. Se quiserem ver de outra forma, é isto. Enquanto que em fevereiro de 2020, a comparação com a valorização de um imóvel em relação a fevereiro de 2019 era 17% mais, em fevereiro de 2021 é só de 2,6% mais em relação a fevereiro de 2020. É assim que isto se lê. Okay? Portanto, vamos tendo uma desvalorização crescente, digamos, dos imóveis, embora com alguma valorização. Estes são, já noutra perspectiva, a taxa de variação homóloga, que agora com esta ligeira correção em abril passou para ser de 3%, e a taxa de valorização mensal, como vimos, 0,3 de fevereiro para março e 0,9 de março para abril, e 1,2, portanto, tendencialmente, digamos, isto está a esbater-se, neutralizar-se e provavelmente começar a descer. Eu não vou entrar em detalhe, isto eram números do confidencial imobiliário do ano passado todo, e aquilo que tínhamos era uma valorização de 3% em média para Portugal, e até de 6% para Lisboa, para a área metropolitana de Lisboa, não Lisboa, é diferente. E isto era para demonstrar que foram os ciclos de evolução, porque isto são comparações trimestre a trimestre. No primeiro trimestre ainda tivemos valorização do preço, embora com redução do número de unidades vendidas, aqui das duas coisas, aqui recuperação em relação ao trimestre que foi particularmente mau, aqui nova queda, e portanto isto marcaria a tendência, que é a tendência que estamos a viver neste momento. O ano passado, isto em Lisboa, os preços desceram, em Lisboa desceram 0,8% no quarto trimestre, pela primeira vez desde 2015, não tinha havido descidas, e isto é uma comparação com o pré-Covid. O pré-Covid, antes de fevereiro, comparava com fevereiro, se não me engano, digamos, em relação ao ano, e tinha havido 1,8% de valorização. Outros aspectos que não são negligenciáveis, pelo contrário, o centro urbano de Lisboa teve uma desvalorização de 14,4%. Centro urbano, área de reabilitação urbana. Portanto, as zonas premium de 14,4% em 6 meses. Okay? Porque, enfim, há aqui muito efeito daquilo que são os alojamentos locais, de que são o valor dos ativos que são usados para esse efeito, etc. E também a retração, digamos, de investidores nesta zona. Isto, compra e venda. E o arrendamento? Bom, o arrendamento não nos surpreende. O arrendamento tem vindo a crescer de forma significativa desde
muito expressiva desde o ano passado. Isto tem obviamente efeito, e em particular em Lisboa e no Porto, tem efeito daquilo que foi o desaguar no mercado de muitos imóveis que estavam afetos ao alojamento local, precisamente pelo que os respectivos proprietários pensavam: isto não vou tirar rendimento nenhum, mais vale fazer contratos aqui ou de curto prazo, ou mesmo abandonar esta atividade e dedicar isto ao arrendamento de médio e longo prazo. E, portanto, houve muita oferta no mercado a entrar, foram mais de 43 mil imóveis que entraram em oferta, e para além disso a procura também se alterou, não é? Porque enquanto havia procura por turistas, por estrangeiros, etc., a procura passou a ser a procura nacional para este tipo de produto, e ainda por cima para segmento médio, médio-baixo, afetados pelos efeitos da pandemia e, portanto, com menos posses, com menos capacidades financeiras, que pressionaram, digamos, o preço em baixa. Isto já não foi particular boa notícia. O alojamento local não ajudou, agora o novo confinamento não ajudou, portanto, voltou a ter taxas de ocupação baixíssimas no segundo confinamento, portanto, isto vai atrasar um bocadinho o que pode ser algum take-up do arrendamento, ou pelo menos uma paragem desta quebra, que vai ter que acontecer a determinada altura. Isto vai estabilizar a determinada altura. Houve uma desvalorização Portugal continental de 6% desde o princípio do ano passado, total, Portugal continental, mas em Lisboa foi 16,8%. E desses, 4,8% só no quarto trimestre. E quando os yields estão estáveis, yields quer dizer, as taxas de rentabilidade que os investidores que investem para arrendar, e se eles pretendem mantê-las na mesma, 4%, 5%, então significa que se os imóveis lhes dão menos rendimento, que as rendas são mais baixas, isto influencia diretamente e a montante os preços dos ativos nos quais estão a investir em baixa. Net. É assim que quem faz contas pelo Excel faz estas contas. Os investidores olham para os imóveis pelo Excel, não é pela qualidade das paredes. Okay? E já agora, isto agravou-se ainda mais, aquilo era até final do ano passado, agravou-se ainda mais no primeiro trimestre. Portanto, já estávamos em 18% de correção, neste caso em Lisboa, e não sei se me falta aqui alguma coisa. Portanto, os arrendamentos têm levado uma pancada, enfim, pelo aumento da oferta. E já agora, os asking prices, mais uma vez, asking price. Estávamos a olhar para selling prices, não é? Até agora. Asking prices, convém distinguir, imóvel virtual, apesar de tudo, houve um crescimento de 0,4% naquilo que os proprietários pedem pelo valor dos arrendamentos. O que significa que podem estar a antever de, bom, se calhar isto parou de descer, se calhar vou experimentar pedir um bocadinho mais, ver se está e tal. E, portanto, este é o panorama que temos neste momento. Vamos ver como é que a coisa evolui. Em todo o caso, vejam aqui, Lisboa 0,5% de variação no asking price em abril, mas com uma desvalorização do asking price, mesmo do asking price, de 13% acumulada em relação ao ano passado. Isto, quer dizer, isto é uma consequência daquilo que tivemos a ver até agora. É provavelmente por isto que há menos investimento imobiliário na área de reabilitação urbana de Lisboa, não é? Houve uma quebra de 30%, porque provavelmente, sendo uma zona muito apetecível, continuando a ser, há muitos investidores que dizem: vou esperar para ver, porque nestas condições não sei se me vale a pena estar a investir para não ter o retorno do investimento que esperava, porque também se calhar ninguém me vende isto 20% mais barato, pelo menos neste período da acomodação do mercado. Isto não acontece e, portanto, este é um efeito direto, provavelmente, desse. Bom, aqui 2 ou 3 notas em relação a 3 segmentos que não nos têm ocupado muito, mas só para estarem a par. Portanto, os armazéns sofreram um impacto também com a pandemia, portanto, 4,3% acumulado o ano passado. Isto são selling prices, e em Portugal, embora haja procura, e notícias que vamos vendo, não as tenho aqui, mas procura de grandes empresas da área da distribuição que procuram espaços que não se encontram em Portugal. Muitas vezes o que falta é espaços suficientemente grandes para isto acontecer. De qualquer forma, a dinâmica foi também de alguma correção de preços. Os escritórios, inevitavelmente, também tiveram impacto por efeito da pandemia, não é? Portanto, a absorção de escritório, a absorção, quer dizer, a taxa de ocupação do espaço disponível, que levou uma quebra enorme no ano passado, de 30%, digamos, há uma notícia aí a dizê-lo. Ainda assim, os preços mantiveram-se defensivamente, mais ou menos na mesma ordem que antes. E no retalho, portanto, lojas, pequenas lojas, etc., parece não ter havido quase efeito nenhum.
porque as lojas parecem que tinham uma dificuldade em interpretar na verdade o que vai haver é muitas lojas a fechar e a desaguar no mercado de venda e provavelmente nem sequer serem destinatárias do mesmo. Já fecharam muitas lojas, na Baixa fecharam quase 40% das lojas de pequenos negócios que existiam durante o último trimestre do ano passado, que é uma coisa lamentável, mas sim, é o que este tipo. Bom, outras tendências e rapidamente, enfim, os vistos gold, acho que não vale a pena, todos estamos a par, os vistos gold, Portugal continua a ser um destino procurado, um destino de preferência, aliás, como outros destinos comparativamente de vistos gold, como Malta, Grécia, e Portugal está no topo das preferências dos investidores internacionais. A verdade é que felizmente não foi alterado o regime como se previa, mantém-se o regime transitório pelo menos até 2022. Na verdade, esperemos, e é provável que assim seja, que em 2022 não haja uma suspensão, uma proibição, um cancelamento daquilo que é a possibilidade de investimento em Lisboa e Porto, que era aquilo que se advogava inicialmente, mas talvez só uma correção dos montantes a partir do qual se pode investir, aumentar os limiares inferiores a partir do qual se pode investir, transformado dos 500 mil euros, digamos, noutro montante superior. E isto diversifica também os destinos de investimento para outras geografias hoje, como os vistos tinham sido atribuídos, tinham sido 97% até ao final do ano passado em Lisboa e Porto. Okay? Mas continua aqui, portanto, clientes estrangeiros não descurem, porque continua a ser possível. Já tínhamos visto que a pandemia transforma a relação com o trabalho, transformou-a drasticamente durante o período da pandemia, incluindo nós, quer dizer, nós próprios temos os nossos market centers com menos afluência, com menos gente, tivemos muito menos afluência, agora começamos a ter mais, mas é natural que isso aconteça. E a relação com o trabalho vai se alterar também, de forma não exclusiva, não vai ser substitutiva, como dizia, mas vai fazer com que as pessoas passem a procurar mais imóveis nas periferias, precisam de mais espaço exterior, precisam de mais espaço interior, porque às vezes precisam de trabalhar em casa e não têm esse espaço, porque só têm que conviver com o filho ou com a filha ou com ambos, com o cão e com o gato e com o mãe, não sei quem, e não têm condições em casa, e, portanto, a procura de tipologias de superiores, com espaços exteriores, etc., é mais frequente, já se verificou, e portanto isso também estimula uma procura nas periferias, porque os preços são tendencialmente mais reduzidos do que aquilo que são este tipo de espaços nos espaços centrais e urbanos. Para além disso, há outliers aqui. Castelo Branco é uma coisa, é um case study, porque não há imóveis para venda em Castelo Branco, tudo o que aparece se vende, e portanto foi uma das cidades enunciadas como, e há outras cidades também do interior do país que têm este tipo de fenómenos, mas Castelo Branco é o que está claramente. A procura já agora isto também é de abril, a procura de moradias, herdades, quintas, disparou no primeiro trimestre. Isto é provavelmente um efeito, digamos, disto que estamos a dizer, não exclusivamente, mas também, e o crescimento foi de 43% em relação ao que tinha sido procura de imóveis da mesma tipologia, digamos, no ano anterior. Um outro fenómeno, isto é muito recente, também vimos essa semana passada, é a procura de segunda compra, de segunda habitação, compra de segunda habitação. A segunda habitação, que tradicionalmente é vista como uma coisa para a qual eu só vou de férias, ou um destino de investimento, ou uma coisa qualquer, hoje pode ter um efeito substitutivo, sobretudo se for próximo das grandes zonas urbanas em que as pessoas trabalham, é também onde eu posso ir passar os meus períodos de teletrabalho, eu posso ficar lá uma semana sim, outra não. Portanto, não se sabe, mas a verdade é que dos negócios feitos, 55% foram destinados à habitação permanente, o investimento representou 30% das vendas, portanto 85%, e a segunda habitação já foram 15% dos negócios efetuados, o que é, apesar de tudo, expressivo, não é? Continuam em segmentos de nicho, digamos, específicos. O senior living, aquilo que são o investimento, vai quase duplicar nos próximos 3 anos. Não, dos últimos 3 anos vai duplicar nos próximos 12 meses, com investidores estrangeiros, neste caso, que estão a investir aqui. E esta é uma das áreas de destino destes investimentos. O mercado de escritório, já vimos, teve uma contração grande no primeira metade do ano passado, por motivos óbvios, não é? E espera-se que haja uma recuperação disto naturalmente com a evolução da vacinação, com aquilo que é o regresso ao trabalho, embora nada vai ser como antes. Okay? Quer dizer, mais uma vez, não temos bolas de cristal, mas atrevemos a dizer nada vai ser integralmente como antes. Aqui a Cushman & Wakefield dizia a mesma coisa. A verdade é que este take-up dos negócios de maior dimensão já começaram no primeiro trimestre, houve 14 operações,
envolveram mais de 1000 metros quadrados, portanto já houve uma absorção crescente no primeiro trimestre de escritórios em Lisboa. Outra coisa que acho que devemos ter em conta, vamos ver, quando há mais habitação nova, os preços da usada são pressionados, em baixa. Não é? A menos que a habitação nova seja posta a valores muito superiores, que também não é o caso, porque quem promoveu e fez o seu business plan há 2 anos e pôs as continhas no Excel, quando olha para o mercado hoje, se calhar tende a corrigir ligeiramente, senão não vende. Não é? E, portanto, isto seria, o ano passado tinha havido uma injeção de novas licenças que previa que esta habitação nova... Mas a verdade é que, no princípio do primeiro trimestre deste ano, houve uma nova retração. Está quem esteja a olhar para isso, e o pipeline residencial caiu 36% nos 2 primeiros meses deste ano. Não é? Portanto, isto não temos ainda sinais, digamos, leituras claras disto, mas isto pode significar, e o que parece significar, é que neste contexto volta a haver alguma hesitação, alguma cautela. Vamos ver como é que isto evolui para reiniciar eventualmente investimentos já previstos. Bom, isto o Ricardo Guimarães, o diretor da Confidencial Imobiliário, como está, esta frase está aqui, ele próprio já disse, também normalmente tem discursos mais ou menos sempre, enfim, muito credíveis, mais ou menos prudentes em relação à evolução, e disse isto, digamos, no final do ano passado, o mercado não vai valorizar até final de 2021, ele próprio dizia, e adiar uma venda pode ser perder uma oportunidade para vender a este preço, porque é provável até que a coisa corrija, não é? Isto também um survey do Idealista, como se lembra da APMI, a gente estava a dizer que isto ia achar, e nós temos vindo a dizer, é natural que se verifiquem correções nos preços verificados, estamos a dizê-lo quase desde março do ano passado, porque é impossível, oferta, procura, é impossível que não haja. Temos essa correção, sobretudo Eldorados acabaram, e não há Eldorados também para compradores. Não há saldos, não vai haver movimentos de queda expressiva como existiram, digamos, nos tempos do subprime e da troika conjugados, em que os imóveis desceram cerca de 30% em acumulado. Não existe, não vai existir, não vai ser o caso. Bom, isto era um estudo da OCDE, etc., que já vimos, até previa menos 2,5% do ano passado, a Standard & Poor's veio dizer que eram só 0,6% do ano passado, e a Moody's veio dizer então, para este ano, que eram menos 2%. A verdade é que nós tivemos uma valorização de cerca de 3% real no ano passado, já tivemos as descidas que vimos no quarto trimestre em Lisboa, na verdade, de acordo com o Confidencial Imobiliário, 0,8% e 1,3% no INE. Houve a recuperação pandémica, obviamente, por causa do confinamento, foi diferida, mas apesar de tudo estamos no momento, estamos em maio, já estamos 2 meses depois do que foi a reabertura de portas, digamos assim, e os indicadores parecem ser positivos. Não saiu do mapa aquilo que é a potencial falência de empresas e com isso o aumento do número de desempregados e com isso a redução da procura que vamos ter. Okay? Isso não saiu do mapa, infelizmente. E as moratórias vêm aí, portanto vamos ver como é que é a coisa. Portanto, a tendência é não há valorização, digamos, dos imóveis, não vai haver, é muito tenue e é muito provável que haja uma correção em baixo. Ok? E, portanto, esta é a previsão que a Standard & Poor's faria de 2,6%, pode ser o caso, eventualmente, diria que provavelmente há de ser mais tenue ou mesmo de correção. Isto agora, digamos, então, e no nosso mercado, isto são conceitos abordados no Shift, no livro do Gary Keller, sobre mercado, estratégias de preço, é que se nós tivermos, em mercado de proprietários é esta a dinâmica, não é? Porque com o tempo o preço de venda aumenta. Não liguem à curva, não é? Foi feito artesanalmente, começam só a tendência. E quando um proprietário, e já agora, em todos os mercados há sempre expectativas superiores dos proprietários normalmente em relação ao valor pelo qual o imóvel se vende, uns mais, outros menos, mas é sempre assim. Quando um proprietário, no mercado de proprietários, pede um preço, eu quero este valor, neste momento do tempo há um gap. Mas o tema é que o mercado de proprietários o leva ao colo para resolver o problema, porque algum tempo depois aquele imóvel vende-se por aquele preço, porque o mercado tratou disso, de forma inerte. Fez crescer os preços. Grande procura, oferta quase inexistente, tudo o que entra vende, etc, etc, e os preços vão subindo. E, portanto, não é uma decisão arriscada esperar em mercado de proprietários. Se não precisar de vender com muita urgência, provavelmente vende na mesma. Agora, o tema é quando temos um delta destes de 21%, que ele já existe também aqui em mercado de proprietários, mas vai-se resolvendo com o tempo, resolve-se com o tempo. Em mercado de compradores, quando a coisa entra nesta dinâmica, ou não, mesmo numa dinâmica de estagnação, não liguem ao declive da curva, liguem à tendência. É que se eu não revir o preço do imóvel que está aqui,
eu vou aumentar o gap toda a hora. Portanto, aquilo que é preciso fazer é rever este preço para o aproximar daquilo que são os únicos imóveis que se vendem, são os que estão a preço em mercado de compradores, os outros não se vendem. Okay? E para os novos, naturalmente, depois prever à frente do mercado, com base nestes indicadores também, nestas dinâmicas e não em comparações com períodos homólogos do ano passado e cresceu 8,4%, etc., porque não é a realidade. Okay? Uma proposta recusada hoje num mercado de proprietários, de compradores por um proprietário, pode ser o melhor valor que ele vai ter nos próximos meses por esse imóvel. Porque se não valoriza, ou mesmo desce, não vale a pena. Está a perder tempo e dinheiro se estiver a esperar. Bom, e portanto o tema do vou esperar para ver é muito questionável. E é com base nestes indicadores que acho que temos de ter conversas com as pessoas e dizer assim, tu aqui pô, aconselho da melhor forma possível. Se como quiser, mas pode estar a perder tempo e dinheiro se estiver a esperar. Porque quanto tempo é que tem para esperar? Se tiver se calhar 1 ano ou 2, 1 ano e meio ou 2 anos, aí, mano, espere. Mas de outra forma isto no curto prazo não vai ter resultado. E para os compradores é a mesma coisa, sobretudo para quem recorre a crédito. Um comprador que diga eu quero esperar, porque vou ter aqui o saldo do ano, não vão existir saldos do ano, não vai haver, como vimos. E, portanto, ele pode estar, sobretudo se for a recorrer a crédito, a pôr no seu prato o ter que conviver com crédito daqui a uns meses é mais caro e que o vai onerar por muitos e bons anos, 20, 30, com uma prestação mais alta. E, portanto, total cost of ownership e não exclusivamente aquilo que é o preço PVP, digamos, do imóvel. Okay? Bom, uma das coisas, o Gary Keller diz que está lá no livro, the best time to buy or sell is always. Não é? Há sempre quem precisa de comprar e vender. E mesmo havendo retração da procura, há sempre compradores, há sempre quem precisa de comprar e sempre quem precisa de vender. E mesmo havendo menos transações, quem faz as transações é quem sabe o que anda a fazer. Quando os lagos mais secos, há peixe na mesma e os pescadores pescam na mesma, mas são só os melhores que pescam. Okay? Em janeiro vinha uma notícia, ou em fevereiro, vinha uma notícia dessas que 82% das imobiliárias tiveram quebras de negócio. E nós, quer dizer, não foi o nosso caso, como sabem, muito pelo contrário. A KW cresceu imenso, digamos, o ano passado. Nós crescemos mais ainda em termos relativos do que a KW, porque a média da KW, precisamente porque andamos no lago a pescar e sabemos como é que andar a pescar. Portanto, haver menos procura não quer dizer nada, porque é para fazer consciência e consistência da ação em todos os mares. É disto que é preciso, é disto que se trata. Isto são alguns números, não vou amassar com isto, mas estas foram as taxas de crescimento dali. Isto foi da reunião geral, digamos, de agora de maio, dali do ano passado. Então, só a média mensal de 2020 em abril foi 3 centímetros. Isto, Santos e Restelo. E, portanto, isto não se faz porque temos ficado de coisa, porque a gente continua a ir ao mar. Nas tempestades, só os melhores é que vão ao mar. Os outros ficam lá no porto, mas depois não pescam. É complicado. E quem vai ao mar pesca o que os outros não pescam. E hibernar nunca é opção. Nunca. Com pandemia ou sem ela. E com isto não vos maço mais. Porque estou ansioso, aliás, para começar a ver caras e não consigo ver. Eu só vejo uns slides, que é uma chatice. E estou disponível para qualquer questão que tenham. Estou disponível para qualquer questão, dúvida, sugestão, o que é que seja. Vamos ver se eu consigo ver aqui alguma coisa agora. Não há? Não tem que haver. Mas fico sempre... Pronto, já sei. Já sabem, os que cá estão já sabem o que é que eu penso sobre o silêncio. Que é, ou não se percebeu peva, nada, ou então... ou então, pá, não sei, mas qualquer coisa que queiram perguntar ou sugerir. Bom, se não há, então volto a agradecer a vossa presença, o vosso interesse, a vossa disponibilidade e a quem vai tendo essa paciência renovada todas as vezes, a vossa paciência sobretudo, para quem anda a ver estas coisas pelo menos uma vez por mês. E com isto é o que eu vos digo, amigos, é preciso ler as letras pequenas e sobretudo porque é natural e humano nós lemos as grandes, não é? E é preciso ler e sobretudo interpretar estas coisas como proprietários e compradores. Não estamos aqui para influenciar decisões, estamos para aconselhar bem pessoas.
E esse é o nosso trabalho, não é? E se não o fizermos com base em indicadores concretos, a probabilidade de serem falíveis as decisões em que as pessoas, de forma involuntária, caem é grande. A probabilidade de se enganarem é grande. Portanto, é disto que se trata. E mãos à obra. O lago é menor, mas o pessoal pesca. Está bem? Vamos continuar a pescar. Está bem? Obrigado. Obrigado, Afonso. Obrigada, Afonso. Todos os nossos convidados que estiveram. Muito obrigada. Abraço. Boa tarde.